Também gostaria de fazer algumas considerações bíblicas a respeito da família. Ao estabelecer a família, Deus prescreveu, e o pastor Calvino falou alguma coisa também sobre isso na sua palestra, diferentes funções para o homem e para a mulher. E apesar de havê-los criados iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. O problema é que tanto o feminismo quanto o machismo, comuns a uma sociedade depravada e caída, têm imposto sobre o coração dos homens uma perspectiva absolutamente diferente quanto ao que seja o papel do homem ou quanto ao que seja o papel da mulher. Nesse contexto, a gente vê homens sendo feminizados e mulheres também sendo masculinizadas. E aí você vai vendo a inversão de papéis, as quais tem trazido problemas significativos à sociedade. O homem deixa seu pai, sua mãe, une-se à sua mulher, passam a viver como uma só carne, geram filhos, criam filhos, fazem isso para a glória de Deus, com papéis distintos que foram distribuídos pelo Senhor. Também as Escrituras nos mostram que homens e mulheres precisam conhecer e assumir os seus papéis. E isso é uma coisa interessante, porque a gente percebe hoje em dia que, em virtude a pluralidade de conceitos e de ideias oriundas ou provenientes de perspectivas sociais ou mesmo ideológicas, as pessoas constroem ideias e conceitos quanto a quais sejam os papéis dos homens e das mulheres que não efetivamente estejam fundamentados nas Escrituras. Todavia, a palavra de Deus ela vai nos trazer que papéis são esses. Ela vai nos mostrar que privilégios possuem tanto o homem quanto a sua mulher, ou quais são as funções do marido e da esposa, segundo aquilo que Deus nomeou e determinou, ao qual é fundamental para o sucesso no casamento. Em terceiro lugar, a gente também precisa crer firmemente que a maior parte da infelicidade e dos conflitos, como também das separações que ocorrem nas famílias, é decorrente da confusão que existe sobre o papel do homem e da mulher. Eu escrevi um livro que foi lançado ano passado pela editora Fiel, que se chama Crise de Masculinidade. Estou agora começando a escrever mais dois. Um que se chama Crise de Paternidade, Paternidade em Crise, que vai ser lançada pela editora Trinitas, e daqui a uns 2 anos, mais ou menos, eu devo lançar o Feminilidade em Crise pela editora Fiel. Porque a ideia é tentar trazer à tona novamente os conceitos bíblicos quanto aos papéis, quanto ao que seja ser homem e quanto ao que seja ser mulher. O problema é que, em virtude das concepções as quais nós temos visto na sociedade, nós temos construído ideias absolutamente equivocadas. E essas ideias equivocadas têm corroborado para a infelicidade, para a multiplicação dos conflitos, que, por conseguinte, traz separações que se multiplicam a olhos vistos na nossa sociedade. É interessante você também perceber que os números de divórcio ou do divórcio entre os cristãos é muito parecido com o número de divórcio daqueles que não professam a fé em Cristo. Se, por um lado, as estatísticas dizem que mais de 56% dos casais que não são cristãos se divorciam, por outro, as estatísticas também dizem que por volta de 50% dos casais cristãos também não conseguem superar as lutas e as dificuldades no casamento. Entram no matrimônio com percepções equivocadas, entram no matrimônio regidos por uma cosmovisão absolutamente díspare e distinta daquilo que a palavra de Deus tem a dizer, e a consequência disso é a pior possível. Essa visão díspare e equivocada tem produzido, de certa forma, percepções erradas quanto aos homens, ou por parte dos homens, quanto ao seu papel. E aí é comum a gente ver, por exemplo, o machismo tomando conta da nossa sociedade de forma significativa. Por exemplo, homens duros demais, abrutalhados demais, e aí nessa perspectiva você vê, por exemplo, a violência doméstica se multiplicando assustadoramente. Há pouco tempo eu
publiquei um material tratando especificamente do caso de violência doméstica, de mulheres que apanham dos seus maridos e que que vivem a vida de uma forma absolutamente infeliz e debaixo da marca ou da ideia de que como os homens eles têm autoridade, segundo se dizem alguns, eles podem trazer sobre suas esposas um estado de subserviência. Essa percepção equivocada traz também ideia de maridos autoritários demais, como também a ausência de firmeza em detrimento a um comportamento despótico. Por outro lado, o feminismo também tem deformado o papel da mulher. A gente vai perceber, por exemplo, mulheres que perderam a feminilidade, né? São mulheres que vivem para o embate e que do embate tentam, em todas as formas, em todos os instantes, fundamentar suas perspectivas e suas premissas. Quando, na verdade, isso acaba trazendo, em segundo lugar, a consequência de um relacionamento consigo mesma e com as pessoas que estão ao seu redor, marcadas especificamente pela amargura. Isto posto, né, isto esclarecido e colocado de forma bem sucinta, bem objetiva, entendendo que o casamento vem de Deus, ele nasce de Deus, ele foi estabelecido por Deus, homens que saem das suas casas unem-se às suas mulheres e que juntos vivem para a glória de Deus no casamento heterossexual, num casamento monogâmico e monossomático, e de que o objetivo é a glória de Deus, compreendendo que nós não podemos normatizar as nossas ideias, nossas percepções segundo a cosmovisão desse mundo. A gente precisa voltar às Escrituras e trazer das Escrituras referência para as nossas vidas, a fim de que a gente possa efetivamente conhecer os papéis no casamento.